importante na vida da gente e pouca gente sabe da importância da luz. Olha, eu engravidei muito cedo, né? Eu estava fazendo vestibular, naquela época, tentando entrar na USP e acabei engravidando com 19 anos. E parei de estudar e aí passei uma vida cuidando de nenê, né, de filho. E aí, quando eu voltei a estudar, eu voltei na arquitetura. Porque eu já estava trabalhando um pouco com decoração, trabalhei muito com design, fiz cursos técnicos de desenho de mobília. Então, as coisas foram evoluindo mais para a arquitetura. E meu pai é engenheiro, né? Meu pai é engenheiro eletricista. Eu acho que daí, quando eu fiz a arquitetura e acabei fazendo a pós em iluminação, vi que tinha um bichinho ali da iluminação dentro do sangue, né? Depois que eu fiz a arquitetura, eu fiz a especialização em acessibilidade, né? Porque eu gosto muito, até por inclinação, pelo fato de ter uma filha com deficiência intelectual. Acabei ficando interessada com os comitês técnicos da BNT, pela acessibilidade, que eu comecei a frequentar, e fiz a especialização. E a especialização nada mais é do que a gente pegar a norma, né? Porque a norma sempre é um livro e aquele livro tem um conteúdo e a gente tem um entendimento técnico do que é aquilo, né? Então, saber o vocabulário, sobre o que eles estão querendo dizer, tentar interpretar tudo que está escrito. Eu vejo que muita gente tem dificuldade com as normas técnicas, até assim, eu estudei a parte de acessibilidade, mas eu não atuo nessa área, mas eu entendo. Então, assim, se eu bater o olho num lugar, eu sei o que está dentro da norma e o que está fora da norma. E hoje eu atuo dentro da BNT fazendo as revisões de norma técnica de iluminação. Então tem várias normas, o comitê é gigante, né, o CB03, que é o de iluminação, e a gente tem o CB40, que é o de acessibilidade. Acabei fazendo especialização de iluminação depois que eu fiz um curso de acessibilidade, depois que eu fiz também um curso de arquitetura sustentável. E dentro dos princípios da arquitetura sustentável, eu acabei conhecendo tecnologia LED e me interessou. E comecei a estudar a questão da tecnologia. Quando eu fui escolher uma pós, eu tentei o mestrado da USP, que eu não consegui. Eu falei, vou fazer uma pós-graduação porque eu não quero ficar sem estudar. E escolhi a iluminação e acabei me dando super bem, porque meu pai, que foi engenheiro, eu já tinha uma noção de parte de elétrica, né? E hoje o pessoal fala assim, o que você faz? Eu falo assim, eu faço luminotécnica. O que é isso? Fala assim, a gente faz um cálculo da luz, né? Faz um projeto de iluminação. E as pessoas falam, elétrica? Não, não é bem elétrica, porque elétrica a gente faz depois do projeto de iluminação. Pouca gente sabe, mas a luz tem grandezas próprias, né? Então, quando a gente fala de luz, a gente fala de física. Então, a luz é comprimento de onda, então, quando a gente enxerga a luz é através da reflexão. Então, a luz, ela precisa ter esse entendimento do que é essa interface. Porque você tem a fonte que produz luz, e essa luz produzida pode ser qualquer uma. Pode ser luz de vela, pode ser luz de lampião, pode ser luz de gás, pode ser uma fogueira, pode ser uma fonte incandescente, que é essa que a gente conhece, e pode ser uma fonte de LED. Todas emitem luz. A gente tem materiais que transmitem luz, tipo fibra ótica, vidro, água, a própria água transmite luz. E a gente tem a reflexão, que é no que a gente trabalha quando a gente faz um projeto de iluminação. Porque você tem que entender a distância que a gente vai ter dos materiais e aí a gente calcula, tudo isso é conta, né? Matemática. E a luz é um cosseno, porque a gente tem a lei do inverso do quadrado, né? No dobro da distância eu tenho 1/4 do resultado. Então, sempre quando a gente pensa em métricas, as métricas são lineares. Da luz não, é um cosseno. Então, ela meio que se dilui, ela é um degradê. Então, a gente não deve imaginar que eu vou iluminar grandes distâncias, porque ela vai se perdendo. Então, assim, você tem lá no dobro da distância, 1/4 do resultado. Se você dobra a distância outra vez, você tem multiplicado por 4, dá 16avos, né? Então, assim, o cosseno é uma diferença muito grande. Então, a gente tem que aprender a calcular isso. Então, quando a gente faz um projeto de luz, a gente tem que proteger os olhos das pessoas, evitar o ofuscamento, e a gente tem que pensar o que vai iluminar. Então, você ilumina a função, você ilumina destaque, e basicamente o que você ilumina são superfícies verticais, porque é o que você vê. Por exemplo, se você entra num ambiente, o que você está vendo? Vocês têm aqui um trabalho muito bonito na parede. Mas se não tiver luz, onde não tem luz tem sombra, a regra é essa. Então, quando está noite, aquilo que não bate luz direto fica escuro. Então, a gente tem que um pouco
desenhar essa luz, eu costumo até dizer que luz é que nem maquiagem, né? Porque você precisa de pincelada, você tem que entender da base, aí você vai pincelando ponto a ponto para poder iluminar bem. E não é só a luz que a gente ilumina os ambientes, é o smartphone, que tem luz própria, é o computador, que tem luz própria. Como é que você melhora isso? Com filtros. Então, assim, aqueles filtros, o pessoal pergunta, aquele filtro que eu coloco no telefone, ajuda? Ajuda. Mas, assim, é bom que a gente entenda que a luz que não vai causar impacto é acima de 605 nanômetros. Então, é uma luz muito próxima do vermelho. É aquela luz âmbar, bem escura, e o vermelho. Eu posso iluminar com vermelho? Pode, seria ótimo. Por exemplo, o quarto de bebê, que precisa ter aquela luz guia que você não quer deixar o neném no escuro, põe luz vermelha. Aí vai lá o fulano e coloca a luz azul no quarto do nenê. Então, assim, para a criança é pior ainda, porque a gente tem a fase do sono e a fase do crescimento, né? Então, criança que não dorme direito não cresce. Mas ele dorme. Tem que entender se o sono é restaurador ou não, porque às vezes a pessoa dorme por fadiga, mas não está produzindo o hormônio da melatonina. Porque esse hormônio ele só é produzido na fase REM, que é aquele sono profundo. E não é qualquer soninho que entra no sono profundo, né? Então, tem muita gente hoje que estuda essa questão do sono, estuda a questão do hormônio da melatonina, e é importante que as pessoas tenham essa informação para escolher se quer apagar a luz e dormir, ou se quer ficar até 3 horas da manhã no telefone celular, excitando o cérebro, recebendo informação, e aquilo vai se agravando, né? Porque você acaba não descansando o suficiente. Então você vê que as pessoas ficam mais nervosas, as pessoas acabam ficando deprimidas, tudo isso é cansaço, né? Porque quando eu comecei a pesquisar a iluminação de exteriores, comecei a pensar, bom, eu tenho minha interface visual, eu já tinha estudado o sistema visual humano e entendido todas essas questões. E aí eu comecei a pensar, e como é que vê o outro, né? E comecei a pesquisar o sistema visual de outros seres, dos insetos, por exemplo. E tudo é uma questão das opsinas, né? As opsinas são esses fotorreceptores dos cones, que a gente chama, e eles estão calibrados em um determinado frequência de luz, e é o que a gente enxerga. Então, assim, bom, se a gente enxerga essas frequências, o inseto enxerga a outra frequência, eu preciso saber como é que ele enxerga, né? E comecei a ir atrás dessa informação. E não me pergunte como que eu peguei esse insight, porque é aquelas maluquices que a gente começa a querer pensar de como o outro vê, né? É tentar ver a perspectiva do ponto de vista do outro. E o inseto enxerga em azul, em verde e em ultravioleta. E ultravioleta ele enxerga em duas, UVA e UVB ainda, ou UVB e UVC, eu não lembro muito bem. Mas ele enxerga em 2 tipos de UV. E aí eles enxergam a luz polarizada porque é importante para eles. Eles têm que saber que altura que eles estão, né? Então, e aí, conforme a luz ela é polarizada, ele consegue ver essa diferença de cor, de comprimento de onda, eu imagino, né? Porque não consegui entender muito bem o que é essa luz polarizada, né? Mas eu sei que você consegue dividir essas cores da luz com a polarização. E a luz ela reflete na água, então eles precisam saber onde está a água, porque é uma fonte, ou eles bebem água, né? E eles depositam os ovos nas águas. Então você tem aí pássaros que voam, tem um sistema visual que é bastante complexo, o pássaro enxerga super bem, eles enxergam são tetracromatas, então nós temos 3 fotorreceptores de cor, eles têm 4. Eles enxergam o vermelho, o verde, o azul, o amarelo e enxergam também 2 tipos de UV, dependendo da espécie do pássaro. E eles têm um sistema de zoom que é tipo 40 vezes melhor que o nosso. Então o olho, conforme ele tem um humor líquido dentro, né? E ele mexe em zoom, então enxerga super longe. Ele consegue enxergar um coelho a 4 km de distância, uma águia, por exemplo. Então é um absurdo que eles enxergam. Então a nossa interface visual ela é ruim, a gente não enxerga muito bem. A gente enxerga aquilo que precisa. E comecei a montar uma tabela dessas opsinas, para ter que tipo de luz ia interferir menos. E acima de 605 nanômetros, entre 605 e 700, é o que causa menos interferência. Por exemplo, o vermelho, o inseto não vê. Então, foi até o que eu te falei. Antigamente, por exemplo, o pessoal fala assim, se eu vou usar luz vermelha, o pessoal fala assim, é luz de puteiro, é uma luz que é baixa. Eu falei, gente, mas por que ficou essa conotação? Lá antigamente, nos primórdios, todo mundo sabia que a luz vermelha protegia contra os insetos, porque inseto não enxerga.
Então, em vez da gente transmitir informação, que até cientificamente, lá nos primórdios eles não sabiam disso, mas eles sabiam que se colocasse o filtro vermelho, o vidro vermelho na lamparina, não ia encher de inseto nem de mariposa. Porque assim, vem o inseto, vem a mariposa, aí vem o morcego atrás da mariposa, porque o morcego come a mariposa. Então, assim, acaba ficando aquele monte de bicho para dentro do ambiente da gente e traz patologias, né? Tem um livro muito interessante que é do Alessandro Barghini, Antes que os vagalumes desapareçam, que fala bastante sobre esse sistema visual dos insetos e sobre esse poder de atração da luz para os insetos, que o livro dele é só sobre inseto. Então ele fala que a gente traz patologia para dentro da casa da gente quando a gente põe luz artificial. Então a gente tem que controlar que tipo de luz está usando até para evitar esse tipo de coisa. Porque tem o bicho barbeiro que vem atrás da fonte de luz artificial, tem o Aedes aegypti, fala, o Aedes não trabalha de noite, ele é um inseto que é diurno. Sim, ele é diurno, mas se você acende a luz, se uma luz forte, ele entende que é dia, que nem a gente. Então, se a gente na luz artificial entende que é dia, ele também entende que é dia. E ele continua picando ali, vai trabalhando fora da hora, fazendo hora extra. Então, o vermelho é essa luz que é não invasiva. E eu posso iluminar o espaço externo, o espaço noturno, com essa luz. Então, lá na Suécia já tem projetos de iluminação de estrada com luz vermelha, que é para evitar problema com o morcego. Porque o morcego ele é polinizador, então ele não é nosso inimigo. Ele é nosso inimigo se ele estiver dentro de casa, porque ele pode trazer doenças. Mas, para a natureza, ele tem os seus benefícios. O inseto também, e isso todos os animais. Então, é uma questão da gente entender o que tipo de impacto a gente está causando. Tartaruga marinha, na desova dela, se ela vê luz, ela não vem. E já quando o ovinho ele eclode, o filhotinho, né, ele enxerga muito ultravioleta, basicamente, que depois desenvolve o sistema visual dele. Se ele vê luz artificial, ele vai para o lado errado, ele não vai para a água. Porque, normalmente, o que a gente tem no período noturno? As estrelas brilhando, a lua refletida na água, e é para esse lado que ele se dirige, porque é a luz artificial, a luz natural que ele conhece. E quando a gente põe a luz artificial no ambiente, a gente acaba mimetizando algumas situações e confunde os pássaros, confunde todos os animais que estão ali naquele meio. Então não é só nós os prejudicados, a gente prejudica nós mesmos e prejudica aí todo o bioma ao redor. Olha, tem cenografia, tem design interiores, tem iluminação de exteriores, tem a própria iluminação viária, tem iluminação de túneis. O cara que faz iluminação de túneis, ele estuda muito, assim. Eu sei por alto como se faz, mas eu faço, né? Eu não sei fazer porque eu tenho que calcular essa questão da velocidade e tem que calcular toda essa depreciação de luz. Tanto quando você entra durante o dia no túnel e você entra num buraco escuro, quanto a saída do buraco escuro para uma luz, porque vai causar um ofuscamento. Então você tem que calcular esse tempo de adaptação dos olhos. Cenografia, você tem que entrar em questão de figurino, pessoa, tridimensionalidade, tem iluminação de museu, que daí é outro tipo de iluminação.